Irmãos, esse domingo é o domingo que a gente está tomando Santa Ceia. Tem quanto tempo você não toma Santa Ceia? Muito tempo? Pois é, então nos 4 cultos nós estaremos tomando Santa Ceia. No culto das 8 eu preguei aqui sobre uma afirmação de Jesus: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O nosso Deus, Ele não para de trabalhar. Mas eu quero meditar com vocês. Abre a sua Bíblia, Isaías capítulo 53. Jesus Cristo, quando instituiu a ceia, vocês se lembram? Ele diz uma frase que eu acho maravilhosa. Diz: fazei isto em memória de mim. Por que Jesus Cristo disse isso? Primeiro, porque eu e você, na nossa lida diária, nós podemos o quê? Nos esquecer de Cristo. A gente se lembra de um monte de coisa, mas se esquece de Cristo. E quando a gente se esquece de Cristo, a gente se esquece que nós somos pecadores, a gente se esquece do que Ele fez por mim e por você, e a gente se esquece que nós fazemos parte do povo de Deus, da família de Deus. E eu quero meditar com vocês no versículo 10 do capítulo 53 de Isaías. E esse capítulo resume a doutrina da expiação de Cristo. Colocando um tema na mensagem, eu diria que Cristo morreu por você, para que você pudesse ter salvação. Amém? Não esquece disso, não. Não esquece. Se eu e você, nós somos salvos, é porque Jesus morreu em nosso lugar. Ele pagou o preço da nossa redenção. E Ele diz: fazer isto em memória de mim. Eu não posso me esquecer disso. Eu não posso. Batismo é uma vez só. Mas Santa Ceia, todas as vezes em que reunis. Até que eu venha. Nós vamos estar sempre, através desse sacramento, lembrando aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Vamos ler juntos? Isaías capítulo 53, versículo 10. Vamos lá? Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Esse capítulo de Isaías 53 fala sobre a doutrina da expiação de Cristo. E o profeta começa com uma pergunta: quem creu em nossa pregação? Porque a fé vem pelo ouvir. E para que eu seja salvo, e para que eu me aproprie desta salvação, eu preciso crer na pregação. Mas veja que ele faz outra pergunta. Diz assim: e a quem foi revelado o braço do Senhor? Eu creio, porque Deus o que? Me revela. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Se você é crente, se você faz parte desse bando de maluco que acredita que um sacrifício feito há 2000 anos atrás, lá em Jerusalém, pode perdoar os meus pecados hoje e me levar para o céu, tem que ser por revelação. Tem que ser por revelação. Deu para entender?
Aí, depois de fazer essas duas perguntas retóricas, o profeta vai, dos versos de 2, né, até o verso 3, falar do ministério de Jesus. Porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. E é tão interessante que, subindo como um renovo, traz-nos aquela ideia de um toco santo. Porque Jesus brotou, ele veio através dos judeus. E ele é chamado de renovo. E ele brota. E se ele brota, é porque já existe uma base. Por isso que Jesus diz, a salvação vem dos judeus. Ele disse para a mulher samaritana. E é tão bonito isso, porque ele diz, é um renovo que brota como a raiz de uma terra seca. E aqui mostra onde Jesus nasceu. E mostra aqui aquilo que os teólogos chamam de a humilhação de Cristo. A humilhação de Cristo. E ele não tinha aparência, nem formosura. Ele não era admirado esteticamente. Ele foi o mais desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, como um dos seus, de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então a encarnação de Jesus despe Jesus, ou a sua humanidade, esconde a sua glória, a sua beleza, a sua grandeza. É o estado de humilhação. Filipenses, porque ele sendo igual a Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. E aqui é de servo sofredor. Servo sofredor. Se você pegar do verso 4 até o verso 6, nós temos a expiação de Cristo. Os versos 7 aos versos 9, até o verso 9, você vai observar aqui a resignação de Cristo. Ele não abriu a boca. Ele foi como um cordeiro levado ao matadouro. Versos de 10 a 12, você tem os resultados da expiação de Cristo. Pegando o versículo 10, anota aí o primeiro ponto da expiação de Cristo. É que a expiação de Cristo é uma obra de Deus. É uma obra de Deus. Preste atenção que não existe salvação do homem para Deus. Quando nós nos lembramos de Cristo, quando nós trazemos à memória aquilo que Ele fez, a origem daquilo que Ele fez veio de Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então você não é crente porque você quer. Você é crente porque Deus quer. Não foi você que se fez filho de Deus. Não foi você que resolveu receber o perdão dos seus pecados. Mas a obra de salvação começa com Deus. Veja no texto, primeira parte do texto, do versículo 10, diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O Senhor agradou moê-lo, fazendo com que ele morresse através da cruz. Então preste atenção. A expiação de Cristo, a obra de Cristo, é uma obra do agrado de Deus. Esse verbo moer no hebraico,
Quem é antigo aqui? As mulheres que estão aqui, antigamente, como é que se fazia carne moída em casa? Lembra disso? Máquina de moer carne, quem se lembra? Parafusava na mesa, ia botando os pedaços de carne, ia rodando assim. Assim? É mais ou menos isso. Agradou o quê? Moê-lo. E esse verbo moer significa que o Senhor é quem fez isso. A iniciativa é de Deus. E é tão importante a gente entender isso, porque ao moê-lo aqui, e aí fazendo-o enfermar, significa que Deus não somente satisfez a sua justiça. O que significa isso? Ele derramou sobre Jesus toda a sua ira. Toda a sua ira. Mas Jesus não recebeu somente a ira de Deus. Ele recebeu também o castigo que nos traz o quê? A paz. Os nossos pecados foram colocados o quê? Sobre ele. Ou seja, a pena dos nossos pecados. Então, a expiação é pagar o preço em lugar do outro. E quem bolou esse negócio, e quem tomou essa iniciativa, foi o próprio Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Para moê-lo, foi necessário que ele se tornasse gente, que ele se encarnasse, que ele viesse aqui. Segundo ponto dessa doutrina, que é muito importante, é que se o Senhor foi quem tomou a iniciativa e fazer com que Jesus Cristo pagasse o preço do nosso pecado, você vai descobrir também, em segundo lugar, que a expiação não foi uma imposição de Deus para Jesus, mas foi uma oferta pelo pecado. Veja no texto aí. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Entenda isso. Não foram os judeus que mataram Jesus. Não foi Pôncio Pilatos. Fomos nós. Duas coisas que eu queria destacar aqui. João capítulo 10. Vai lá, por favor. João capítulo 10. Versículo 17 e 18. Lê comigo aí. João 10, 17 e 18. Vamos lá? Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu, espontaneamente, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi meu Pai. Grife aí na sua Bíblia. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente o quê? A dou. Jesus não foi obrigado para a cruz. Jesus foi o quê? Espontaneamente. Porque o seu sacrifício era uma oferta pelo pecado. E você se lembra que isso está ilustrado em todo o sistema cerimonial. Porque sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. E você se lembra que o sumo sacerdote, ele pegava a ovelha sem defeito, sem mácula, colocava a mão sobre a cabeça dessa ovelha e fazia a transferência, a imputação de pecado. Significa que aquela pessoa, quando vinha fazer
a sua oferta pelos seus pecados, não adiantaria ele morrer, mas teria que ter um substituto. E ele faria então, nesse ato, a transferência dos seus pecados. Ele imputava, lembra? Colocar a mão sobre a cabeça da ovelha. E diz o texto que então o sangue, a ovelha era morta, o sangue da ovelha era levado para o ilastério, para o local da justificação, derramado sobre a tampa do ilastério, e o sumo sacerdote então pegava um galho de sopo e aspergia. Veja como o presbiterianismo está lá. Aspergia sobre a cabeça do pecador, dizendo: os teus pecados estão perdoados. Entenda isso. Veja que Jesus Cristo, diz aí, Ele deu a sua alma como oferta pelo pecado. O que é isso? Veja lá no versículo 4. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5, lê comigo aí, 53:5. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja Deus! Fazer isto em memória de mim. Vamos nos lembrar disso. Vamos nos lembrar disso. E como nós cantamos agora, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Mas o texto fala da origem da expiação. É Deus. Fala da natureza da expiação. Ela é uma oferta substitutiva, vicária, propiciatória, feita por Jesus em meu e em seu lugar. Você acha que quando Jesus subiu aquela cruz, Ele sabia por quem estava morrendo? Sabia ou não sabia? Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele sabia. Ele pensava em mim. Ele pensava em nós. Por isso, quando ele diz tetelestai, está tudo consumado, nós saímos do Serasa celestial. Não tem dívida mais. Não tem culpa mais. Não tem mais condenação. Não tem. E aí, veja que linguagem bonita o profeta vai usar. Porque em terceiro lugar, ele fala sobre os resultados. Né? Todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. E diz assim: verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. O que é verás a sua posteridade? Ou verá a sua posteridade? Alguns entendem que ele vai ressurgir. Mas a explicação está no versículo 11, que diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Sabe qual é a posteridade da obra expiatória de Cristo? Somos nós. Nós somos o quê? Os resultados. Nós somos a posteridade daquela obra que foi feita. Nós somos.
Diz amém aí, por favor. A gente canta o hino, chuvas de bênçãos teremos, não é assim? Gotas benditas já temos. Eu fico pensando, se Jesus é a gota, nós estamos... Né? Que aqueles pregadores assim, bem pentecostais, diz, Deus ainda tem um melhor para a sua vida. Eu fico pensando, se a gente já tem Cristo, ainda precisa mais? Cristo é tudo, em todos. Nele se esconde todos os tesouros da sabedoria. Nele nós temos tudo. Temos tudo. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Hebreus, capítulo 12. O que é fonte de ânimo para o crente na sua carreira cristã? Fazer isto em todas as vezes que você estiver desanimado e pensando em desistir, você tem que olhar para onde? Para Jesus na cruz. Porque Ele não desistiu de mim, e porque Ele não desistiu de mim, eu jamais desistirei dele. Porque aquele que o Pai me deu, ninguém o quê? Arranca minha mão. E eu queria que você visse, versículo 12. Não, Hebreus 12, a partir do versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Não fica olhando para mim, não fica olhando para a igreja, não fica olhando para o Covid, não fica olhando para um monte de porcaria que tem aí. Olha para Jesus, o qual, gente, que coisa linda, em troca da alegria que lhe estava o quê? Proposta. O que ele fez? Suportou a cruz. Ele suportou a ira de Deus, ele suportou toda a condenação dos nossos pecados. Os pecados que você tem hoje, que você já teve no passado, que você vai pecar até morrer, já está tudo consumado, já está tudo pago. E diz o texto, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Ele verá a sua posteridade e ficará satisfeito. Veja, gente, que a alegria de Jesus em ver-nos salvos, a alegria de Jesus de nos resgatar, fez com que ele o quê? Suportasse a cruz. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus próprios irmãos. Quero concluir fazendo duas aplicações práticas aqui nesse texto. A primeira delas é que essa expiação, ela é limitada. É limitada. Cristo não morreu na cruz para possibilitar a salvação. Cristo morreu na cruz para executar a salvação. E veja no texto, versículo 11, o justo com seu conhecimento justificará a muitos. Não diz a todos. Muitos. Se você for mais adiante, ele diz, porque as iniquidades deles. Deles quem? Desses muitos.
Ele levará o que sobre si. Então a salvação não é universal. A salvação, a obra de Cristo, não possibilita a minha salvação. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu ainda tenho outras ovelhas, e eu mesmo vou encaminhá-las de outros apriscos. Mas há uma coisa muito importante, além da expiação ser limitada, essa expiação estabelece uma relação indestrutível com Jesus. Imperdível. Veja, versículo 12, por isso eu lhe darei muitos, não todos, como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores o quê? Intercedeu. Olha que coisa linda, ler João 17 em casa. Jesus diz, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que o Senhor me deu. E Paulo diz, no texto que nós lemos aqui, que ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, e ele faz o quê? Intercede por nós. Veja que o verbo, que ele morreu, que ele ressuscitou, está no passado, mas que ele está à direita de Deus, está no presente, e que ele intercede por nós, está no presente. Amém? Então, meu irmão, você está salvo, carimbado, perdoado, e recebe a assistência desse advogado celestial que está lá, intercedendo. Amém? Dá para ficar desanimado com um negócio desse? Por isso que ele diz, fazer isto em memória de mim. Está triste? Lembra do que Cristo fez? Está pensando em desistir? Lembra do que Cristo fez? E eu concluo, vamos lá para o texto da Santa Ceia. Convido os presbíteros para virem aqui à frente. Mateus 26, abre aí, Mateus 26, 26. O que diz? Jesus, posso celebrar a ceia, a Páscoa? Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Lê comigo o versículo 28, o que diz? O sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Não em favor de todos, mas em favor de muitos. É Jesus que está dizendo. Ele não morreu por todos, ele morreu por muitos. Para a remissão de pecados. Remissão de pecados.